Boa noite, gente, tudo bem? Olavo Cavaleiro por aqui. Mais uma quarta-feira, 8 horas da noite, na verdade. Estamos aqui com mais um Papo de Araque. Hoje, batendo um número muito legal. Esse é o nosso 10º programa. Então, você vê como o tempo voa, né? Parece que ontem eu estava aqui começando esse projeto e já estamos no 10º programa, graças a vocês, a audiência de vocês, a participação, que sempre é super, né, ativa de vocês. E hoje, um tema muito legal, inspirador e muito importante para todos, com participações super especiais, para comemorar essa marca de 10 programas. Então, vou apresentar nossas convidadas, o tema é solidariedade. A gente vai falar com a Rita de Cássia Haut, que é terapeuta holística, ela é life coaching, analista comportamental e é a diretora de filantropia do Sírio, tá bom? Também vou conversar com a Sofia Guimarães, que é psicanalista e psicodramatista. Então a gente vai ter um papo legal sobre tudo que o Sírio oferece nessa área de solidariedade, as ações e tal, e a Sofia falando um pouquinho como é que isso afeta a nossa mente. Vamos trazer então as duas para o papo. Cássia e Sofia, muito bem-vindas. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Olavo. Boa noite, Olavo. Muito obrigada pelo convite, Sofia. Olá, Cássia. Olá, Olavo. Tudo bem? Obrigada também pelo convite. A gente que agradece aí a presença de vocês. Bom, antes de mais nada, então, eu queria anunciar uma coisa muito legal que a gente vai ter a partir agora do programa de hoje, em todas as lives, que é um QR Code, que é esse códiguinho aqui. Vamos colocar na tela, 3, 2, 1. Isso é uma estreia neste Papo de Araque, aqui no cantinho direito da tela de vocês. E eu vou pedir, então, para a Cássia explicar. Cássia, você vai ganhar a tela cheia agora e vai explicar o que é, para que serve este código, como as pessoas podem usá-lo e para onde ele vai levar, o que elas fazem aí quando elas acessam esse código. Então, acessando esse código, você passa a participar da vaquinha virtual, né, que nós demos início para a campanha do agasalho. Nós pretendemos arrecadar 20 mil reais para poder comprar cobertores e alimentos para os moradores de rua. Nós estamos com parceria com a Cruz Vermelha. Então, estamos aí, né, estreando o 10º programa e iniciando aí o QR Code. Muito obrigada, hein? O 10º vai dar muita sorte aí pra gente. É isso aí. Então, eu conto com a colaboração de todas aí. Gente, então, olha, em todo o programa agora, o QR Code vai ficar na tela, tá? Eu vou sempre lembrar vocês para que é o QR Code. A gente vai ter outras campanhas usando o QR Code, Cássia? Porque se tiver, a gente põe aqui. Sempre assim, a campanha atual agora é a campanha do agasalho para os moradores de rua. Então, estamos nessa campanha. Terminando, a gente dá início em outra, mas vai ser sempre o mesmo. Perfeito. Precisamos de 20 mil reais. Isso parece muita coisa, mas somos muitos, né, lá no clube. Então, gente, se você entrar, qualquer doação, aquela que cabe no seu bolso, incentivar, divulgar para outras pessoas, isso muito rápido a gente pode atingir isso. E é julho, faz frio, e as pessoas, cada dia que passam, sofrem com isso, né? E a gente está em casa, então não custa nada entrar lá, ajuda um pouquinho, que esse projeto é super bacana e muito fácil. É só apontar a câmera do seu celular para este código que você já entra direto lá, podendo fazer a sua doação. Beleza? Eu não vou fazer agora a doação, mas assim que terminar eu vou fazer. Você tem que focar aqui agora. Acabando, já pode ir lá. Legal. Então, eu quero aproveitar, Olavo. Por favor. Eu queria aproveitar, agradecer a Maria do Carmo, as filhas dela, na verdade, que na festa junina nós distribuímos, o clube distribuiu as caixinhas para os sócios de cocadas, de docinhos, né, juninos, com QR Code. E a filha viu, e ela fez a festa de aniversário dela e solicitou aos convidados, né, porque a festa era virtual, para fazerem, quem quisesse presentear qualquer coisa, fazer doação para a nossa vaquinha virtual. Olha que bacana, né? Então, foi muito bacana e eu agradeço a Maria do Carmo, as filhas dela, pela atitude. Foi bárbaro. Que bacana. É ótimo, um ótimo exemplo, né? A gente, nesse momento que a gente está vivendo, né? O simples fato da gente ter um teto
já nos coloca numa situação tão boa, né? Tão confortável. Então, acho que é muito legal esse tipo de atitude. Olha, é meu aniversário, mas faz isso aqui, né? Pelos outros, né? Nesse projeto. E é um canal sério, é isso que é legal. A gente vai falar aqui das ações que o Círio hoje já tem. E é isso que é bacana. Então, se você está procurando uma maneira de fazer algo pelo outro, ou se você ainda não tinha pensado nisso, espero que este programa de hoje te incentive, né? Abra esse caminho aí. O Círio é um caminho maravilhoso, porque é um lugar confiável, que você sabe que o que você ajudar, seja financeiramente ou nas suas ações, indo lá e tal, vai realmente ter um efeito real, né? Então, é um bom caminho. Você que é sócio, fica de olho nesse programa de hoje. Eu queria, então, começar perguntando uma coisa bem genérica, assim, mas que eu acho que é legal para a gente iniciar esse papo. Eu queria tentar entender os efeitos psicológicos mesmo, e aí vocês podem aprofundar o quanto vocês quiserem, aí a Sofia pode realmente explicar para a gente, não sei se quimicamente o que acontece no cérebro, mas enfim, o que acontece na sensação da gente ou lá dentro do nosso cérebro quando a gente toma uma atitude solidária, altruísta, ou quando a gente vive nesse estado, né, com projetos e tal. Podemos começar com a Sofia? Sim. Então, gente, eu acho que primeiro é interessante a gente falar deste momento, né? Nós estamos num momento que, com certeza, eu sei que vocês já fizeram várias lives falando sobre a pandemia, né? Nesse momento que foi tão difícil, está 120 dias que nós estamos nessa situação. E é um momento que eu acho que as palavras importantes desse momento é a solidariedade, é o quanto a gente tem uma resiliência, quer dizer, na verdade, ninguém nunca pensou na vida que ia ficar 120 dias em casa, né? A gente é muito mais resiliente do que a gente imagina. Tanto é que nós estamos aqui. Algumas pessoas negando a pandemia, mas quem está levando a sério, né, sofreu algumas coisas. Então, só para a gente iniciar, eu acho que a pandemia trouxe coisas muito difíceis, né? Trouxe os medos, trouxe a ansiedade, trouxe essa coisa da gente não saber quando acaba, o que vai acontecer, o medo da morte, porque muitas pessoas perderam entes queridos, né? Mas é muito interessante, porque no caos, quando a gente está numa situação muito difícil, né, em grupos, né, uma das coisas que a gente tem muito vontade de fazer, uma necessidade humana, é a gente ser solidário. Então, aí, eu acho que na solidariedade, a gente deixa um pouco para trás o egoísmo, o egocentrismo, o materialismo, e a solidariedade, na verdade, é você ajudar alguém com empatia, sabendo que você poderia estar naquele lugar. Então, Olavo, a sua pergunta é muito interessante, porque acontece o seguinte: o nosso cérebro, quando a gente está com sentimentos, ele transmite, alguns hormônios são transmissores de algumas sensações que a gente tem. Então, quando a gente está estressado, o nosso hormônio do cérebro que produz é o cortisol. Então, ele dá uma sensação de medo, ele dá uma sensação de suor, a gente tem insônia no estresse. Nas situações onde você é solidário, o cérebro promove um hormônio que chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Na verdade, esse hormônio é tão interessante, algumas pessoas devem saber, quando a mulher está parindo, ela produz esse hormônio, que é o hormônio do apego, o hormônio do bem-estar e o hormônio da solidariedade. Então, o que acontece? Neste momento onde você é solidário, que você olha o outro empaticamente, que você quer ajudar, isso te dá um bem-estar imenso. Né? Isso já tem algumas frases que falam: fazer o bem faz bem. Né? E realmente faz muito bem, porque dá um aconchego, dá um bem-estar muito grande, e, na verdade, a gente fica com muita ocitocina. Acho que este programa aqui, né, isso que nós estamos fazendo hoje, é levando oxitocina para todos, né? Para a gente pensar que num momento tão difícil, como a gente pode ter muitas coisas e ter muita gratidão e poder ajudar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que promove você ser solidário, né? Você ajudar as pessoas, ser empático, ver o que essas pessoas precisam, porque, na verdade, o ser humano é coletivo, né? Então, no momento de caos, é uma das coisas que vem uma urgência de ser solidário.
E, às vezes, como vocês estão falando, a gente não sabe aonde pode colocar essa solidariedade. Me parece que eu nem sabia de tudo, conversando com a Cássia, quantas coisas o clube oferece, né, para que a gente possa exercer essa solidariedade. Perfeito. Muito legal. Cássia, e você? O que você tem a dizer sobre isso? Quais são os efeitos? Ou você que faz tanto isso, né? A tua vida é isso ali no clube, né? O que acontece na cabeça? Qual é essa sensação tão boa, né? Quando a gente se engaja nesses projetos, você me contou também numa conversa, levar quentinha para as pessoas na rua, porque tem gente que encabeça projetos, outros participam de projetos, às vezes a pessoa, cada um tem um jeito, não é todo mundo que né, vai se sentir confortável, por exemplo, para levar uma quentinha no morador de rua e tal. Mas sim, eu acho que qualquer ação já gera uma coisa boa, né, no nosso cérebro, na nossa alma, né? Sim. No começo, assim, você pensa assim que você está fazendo algo próximo, né? Sim. Mas quando você tem a ação, que você chega lá, você tem uma sensação tão boa que você percebe que você foi presenteado com aquilo, né? Uhum. E você começa a ser motivado a fazer mais. Você sempre quer fazer mais, entendeu? Porque é muito prazeroso. Então, por exemplo, assim, dentro do nosso projeto, no início, a gente pensava só em fazer toquinhas lúdicas para as crianças em tratamento oncológico. Mas a coisa foi crescendo, e dentro do projeto mesmo, a gente trabalhou muitos talentos, entendeu? Entre nós, as voluntárias. Então, você começa a trabalhar o egoísmo, né? Porque você começa a compartilhar, e é lindo o trabalho dessas voluntárias. E a troca, entendeu? Uma ensina para a outra, então chega no departamento pessoas que não sabem nem segurar uma agulha de crochê. Aí vai a outra, ensina o passo a passo, tal. E, acabou meu material. Aí a voluntária vai deixar no prédio da outra. Então, é uma energia tão boa, né? Que gera essa sensação de união, de amor. E você começa, assim, a perceber os efeitos da solidariedade, né? Uhum. Que não é assim, você está fazendo para o outro, você está se autotrabalhando. E isso não tem preço, né, Olavo? Porque eu acho que isso contamina também, né, as pessoas, né, que estão perto. Amor, né? Uhum, sim. Uhum. E é normal então, no início dá às vezes quem nunca fez e tal, dá uma preguiça, você pensa, puxa, é sábado, eu vou levantar cedo, eu vou fazer alguma coisa, mas claro, eu acho que o que tem que mover no primeiro momento é o bem que você vai fazer ao outro, não tem jeito, é isso mesmo, isso tem que te deixar animado, né? Mas depois você começa a perceber isso, né, que te faz bem, né, que é uma coisa que soma para você também, né, é um ganha-ganha, né, uma relação que os dois lados saem ganhando, né? E quando eu falo assim, que quando eu costumo dizer assim, né, que quando você olha para baixo, você começa a ser grato, né? Então você olhou, você vê a pessoa ali precisando, tal, você fala assim, eu sou muito grata pelo que eu tenho, né? Então você começa a ter gratidão por aquilo que você tem. E aí você vê que muitas vezes você tem mais do que você precisa, entendeu? Sim. E não é simplesmente você chegar lá e você entregar, né? Fazer, pega aí. Não. Um gesto, um sorriso, perguntar o nome. Qual é o teu nome? Quanto tempo você está aqui? O que você está precisando? Isso, às vezes, é muito mais do que propriamente o que você tá entregando. Uhum. Isso é uma coisa, Cássia, legal você falar, que é uma coisa que eu aprendi, o meu pai sempre repetiu isso pra gente muito, assim. Falou, olha, não interessa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, o seu tempo é algo muito precioso. Então, nunca trate alguém como um ninguém, né? A pessoa bate na sua porta, vai pedir alguma coisa, mesmo que você não tenha nada, um gesto, pede desculpa, fala, olha, desculpa, hoje eu tô sem nada, troca uma ideia se você puder. Muitas vezes isso para a pessoa vai alimentar a alma de uma maneira muito especial, né? Porque essas pessoas, infelizmente, elas passam como pessoas invisíveis, né, na sociedade. Então, eu acho que isso, com certeza, elas precisam de comida, precisam de estrutura e tudo isso, e o que a gente puder fazer para ajudar nesse sentido, a gente tem que fazer.
mas também, se não puder, eu acho que é o nosso tempo, a nossa atenção sincera, né, já é algo muito valioso, né? Então, e isso é interessante, né, Olavo, até complementando o que eu estava falando, porque o que, que acontece? Na medida que você tem esse bem-estar, né, que você está com esse amor, né, ajudando o próximo, isso, inclusive neste momento de pandemia, onde as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer, né, isso dá um conforto, elimina a ansiedade, elimina a depressão, né? As pessoas que é muito interessante porque tem pesquisas que falam isso. Pessoas altamente solitárias e muito centradas nela, elas têm a propensão de ter uma depressão mais grave, né? Então, isso que a Cássia estava falando, eu já entrei no clube para fazer a corrida e eu vi, né? Eu entrava na sala das pessoas fazendo lá o tricô e era uma felicidade muito grande mesmo. Então, estava muito entusiasmado. Então, isso, além de fato, até confirmando, fazer o bem para o outro, esse sorriso que o outro dá de gratidão, faz com que a gente tenha uma saúde mental e física maior também para quem está oferecendo isso. Perfeito. Eu acho que a intenção dessa live aqui, né, é a gente apresentar todas as possibilidades que o clube já oferece para as pessoas poderem se engajar e tudo que o clube faz nesse departamento que trabalha tanto e tão bem, né? E eu acho que também é apresentar esse ponto de vista, porque, claro, a gente fala muito sobre fazer o bem, né, pensando num mundo melhor, mas as pessoas pensam de maneira diferente. Acho que é legal também entenderem o bem que você faz a você mesmo, né? Quando faz isso. Então, já que essa primeira pergunta foi legal, porque agora a gente já tem mais pessoas assistindo que não estavam vendo nisso. Então, se você está entendendo aí, ou se você concorda com a gente que fazer o bem para o próximo faz muito bem para você também, esse QR Code, esse código que está na tela, leva você para a vaquinha virtual, que é a campanha do agasalho que o Círio está promovendo. A gente precisa fazer 20 mil reais. Gente, é muito dinheiro, mas somos tantos que é um pouquinho de cada um, que isso a gente pode fazer em poucos dias. Então, entra lá, aponta a câmera do seu celular, em todas as lives agora, esse código estará presente, e eu vou sempre lembrá-los disso para a gente bater essa meta rapidinho, tá bom? Mas, bom, não é só a campanha do agasalho, né, Cássia? Fala um pouquinho, então, por favor, quais são as ações do Círio do Bem nesse momento? Quais as ações do Departamento de Filantropia do Esporte Clube Círio atuais, para o pessoal conhecer quem não conhece ainda? Olha, o departamento, né, como eu disse, inicialmente, toda quinta-feira, nós nos reunimos para fazer as toquinhas lúdicas dos personagens para os meninos, para as meninas, as princesas, só que assim, o departamento vai além. Então, nós temos 2 vezes por ano a campanha da doação de sangue, nós fazemos o Natal das crianças em tratamento de oncologia. O ano passado e o retrasado foi das crianças da Santa Casa de Misericórdia. Nós também fizemos agora, há pouco tempo, o drive-thru, que foi assim um sucesso. Aliás, quero agradecer a Priscila Ganucci pelo apoio. Em apenas 6 horas de drive-thru, nós conseguimos mais de 1.000 calçados, quase 2.000 peças de vestiários, 360 quilos de alimentos. Olha que bacana, em 6 horas nós conseguimos ajudar várias instituições, tá? Então, assim, dentro do projeto, nós ajudamos orfanatos, casas de longa permanência, crianças em tratamentos oncológicos. Então, é bem bacana. Fora, assim, sempre nós estamos engajados na ação do momento. Então, por exemplo, teve agora a pandemia, nós distribuímos 12.000 máscaras. As voluntárias se uniram. Então, assim, quem não era tricô e crochê, mas, assim, tinha uma voluntária que tinha máquina de costura, aí ela fez um grupinho, uma cortava, a outra passava, a outra costurava, era muito bacana. Não associados, porque nós temos um grupo de 50 associadas, mas também temos as não associadas,
né, que participam do projeto. Então, nessa pandemia, também nós tivemos muito apoio das não sócias, que faziam as máscaras e me entregavam. Então, é muito bacana tudo isso. E também temos o projeto da Rapunzel Solidária, né, que é um braço do Itaci, do Instituto de Tratamento de Câncer Infantil, que nós arrecadamos mechas de cabelos lá no clube, né? E aí nós entregamos diretamente para eles, que também é muito lindo esse projeto. Esse do Rapunzel Solidária, Cássia, como é que é feito esse controle? Porque às vezes a gente vê a pessoa, um salão de cabeleireiro, que fala que doa, depois eles pegam e vendem, né? Como é que a pessoa Sim. tem essa garantia de que vai realmente ser doado? Existe um controle para o pessoal ficar, pô, não, legal, vou doar. Como é que é feito isso? Então, toda vez que chega alguém doando as mechas, nós fazemos um vídeo, né, onde a pessoa ela fala o nome, doando a mecha, os seus cabelos para a Rapunzel Solidária. Então, esse vídeo nós postamos no Instagram do projeto e mencionamos a Rapunzel Solidária. Então, nós temos o controle de quantas mechas entraram, né? E eles também. Então, quando a gente vai fazer essa entrega, né? Não que necessariamente precise, mas se precisar, está tudo registrado, entendeu? Então, assim, uma coisa bacana também do nosso projeto é a transparência. Tudo que a gente recebe de doação, nós registramos, né? E postamos. Isso é legal porque, assim, é claro que todos, né, os sócios, eles já têm uma confiança muito grande no clube, né? É a casa, é a segunda casa de todos, né? Agora, caso você queira ainda ter uma certeza maior, existem todos esses cuidados, isso é muito legal. E eu acho fundamental, né? Porque mas, assim como a vaquinha, né? É tanta gente junto ali que participa do mesmo mini universo, né? Que tem muita força, tem muito poder de fazer. Agora, se todos se engajarem um pouquinho, essa capacidade aumenta muito, né? Tem aqui a Sandra, um depoimento aqui, ó, vai cobrir bastante, que é um comentário grande, mas eu já tiro da tela. Fala boa noite a todos os participantes. Cassinha, querida, que prazer participar do Grupo Filantropia. Sempre amei fazer crochê. A quarentena não interrompeu nossas confecções e tal. Até breve. Parabéns sempre pela sua conduta com a nossa diretoria. Então, uma participante já do pessoal do crochê. E, Cássia, você falou das ações, né? Quais, então, você falou algumas instituições, alguns institutos e tal, quais são essas instituições que têm parceria com o Círio do Bem, com o clube? Você consegue listar rapidamente? As instituições que nós entregamos? Isso. Olha, são várias. Tem o Boldrini, a C. Camargo, nós entregamos para a Santa Casa de Misericórdia, Tuca, o Itaci, trabalhamos também com a Cruz Verde, que é um hospital de crianças com paralisia cerebral, a Cruz Vermelha, que nós entregamos os cobertores, né, e eles fazem a distribuição, trabalhamos também com o Orfanato Maria Ellen Drexel, com a Casa de Longa Permanência, Ondina Lobo, o Darcy Vargas, atendemos até fora, até Londrina, Hospital de Câncer de Londrina, e vários outros. Então, assim, o departamento, apesar de ser novo, né, acabou de fazer 2 anos, mas, assim, ele já atende várias instituições. Nossa, que maravilha. Graças a Deus sempre dá certo. Gente, que maravilha. E aí também nós temos... Segue, Cássia, pode falar, desculpa. E também, assim, é legal, assim, porque, por exemplo, assim, a escola Maple Bear, ela nos procurou para passar para as crianças, né, a importância da solidariedade. Então, eles fizeram uma historinha, né, de uma princesa, que até as voluntárias fizeram uma peruca, que a trança tem 15 metros, coisa mais linda, e essa peruquinha, ela passeia, entendeu? Por quê? Porque toda vez que alguém solicita,
Eles levam a peruquinha, faz uma ação de história, né? E cada um faz a sua história, mas a história é que a princesa perde os cabelos, né? Mas que o reino se une, faz uma peruca para ela, muito bacana, e desperta a solidariedade. E nisso, eles arrecadam material para o departamento, né? Então, as crianças, os pais levam as lãs e depois eles mandam para o departamento, que é muito bacana, né? Que legal. É fantástico, porque assim, muitas vezes o passo que é difícil para você começar a fazer alguma coisa é o que, onde, que projeto, né? Então, todos que estão nos vendo agora, todos os sócios já têm um canal muito bom, sério, que tem ajuda várias instituições já em 2 anos. Então tá fácil, gente, tá fácil. Não tem por que arrumar desculpa, tá muito fácil. E a gente já vai falar como que você pode participar. Fala, Cássia. Não, eu ia falar que tá aí a Sofia, né, que já vai fazer parte do projeto, né, Sofia? É verdade, eu nem sabia quando a Cássia começou. Quando a Cássia me informou, eu falei, já estou dentro, vou me inscrever em um, vou ver. É isso aí. A Cláudia aqui, boa noite, sou voluntária avulsa do clube, conheci a Cássia neste ano em plena pandemia e pude ajudar um pouco. Muito bom, Cláudia. Solange aqui, Círio do Bem. A Cláudia assim, sim. A Cláudia, essa que mandou aí, ela fez uma doação, ela não é voluntária, mas ela segue o projeto, e ela fez uma doação de tecido para a gente fazer as máscaras. E aí ela se encantou também, porque a gente fez ela fazer um videozinho, falando do que ela estava doando. Legal. E aí ela começou a participar também. É uma oportunidade até de você trabalhar com as suas paixões, né? Você pode... Isso que é uma coisa legal que eu queria falar também. Às vezes as pessoas ficam... No fundo, eu acho, desculpa se isso ofender alguém, mas eu acho que muita gente busca desculpa, né? Desculpa para não fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. Não existe isso, né? Só não tem tempo quem tem muito tempo de sobra, né? Quem está muito ocupado sempre arruma tempo para fazer as coisas. E a gente pode ir, por exemplo, eu trabalhei durante uns 4 anos num projeto lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, chamado Cantareiros, que eram atores, cantores de musical e tal, que iam em instituições cantar, ia em asilo, ia cantar, mas cantores profissionais, músicas bonitas e tal. E o poder daquilo, como a gente estava falando lá no início, né? Não tinha dinheiro envolvido, não tinha... Mas as pessoas, eu passei por cenas ali que eu não esqueço nunca, de pessoas muito já debilitadas, quando a gente chegava, e no final estavam dançando com a gente, com alegria. Então, gente, sempre tem um caminho, né? E através do Círio do Bem, você pode achar várias opções já de projetos diferentes que você pode se engajar. Aí eu queria pegar um gancho de uma coisa da educação para as crianças, né? Que a Cássia mencionou. Queria perguntar para a Sofia, depois a Cássia também, se puder falar. Mas primeiro, Sofia, é aquela famosa frase, né? O exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? O gesto vale mais do que 1000 palavras. Né, Olavo, que você mesmo lembrou do seu pai quando você estava falando. Sim, aqui, claro, né? Claro. Eu não lembrei do meu, olha que interessante, eu não lembrei do meu pai pelo que ele falava, né? Mas sim pelo que ele sempre fez, né? Os meus pais são assim, tem essa cultura aqui em casa também. Não adianta, e é isso que eu queria perguntar, porque não adianta também você só ficar falando. Né? Vamos falar agora da educação das crianças. Olha, tem que ser solidário, tem que fazer. Tá, legal. Mas se você não fizer, a criança ela cresce uma hora e ela vai falar, legal, né? O meu pai e minha mãe só falam, né? Então, qual é que é a importância, Sofia, se você puder começar falando, desta, não de coisas pontuais, eu vou dar um dinheiro para alguém no semáforo, mas você realmente se engajar em alguma coisa para a criação dos filhos, por exemplo. Então, né, eu acho que o que você está dizendo é uma coisa importante, tanto é que eu prestei atenção quando você lembrou de um gesto do seu pai, né? Nós todos aprendemos, as crianças aprendem por imitação. Então, o que você está dizendo, não adianta falar só por falar, nós temos que ajudar as pessoas, temos que ser solidários. É como você se comporta. Então, na medida que os pais, né, mostram o quanto é importante para eles também mesmo, né? Estarem ajudando. Eles, por exemplo, né, as crianças estão em casa, né, e também estão em casa agora nesse momento, né, de muita tensão. Por exemplo, chegar para as crianças e falar, olha, vamos separar alguns brinquedos para doar, né?
A gente tem tanto, muitas crianças não têm. E isso ser uma coisa que faz parte da educação familiar. Então, isso eu acho que é a coisa do exemplo mesmo, né? Então, ensinar as crianças a tratarem o outro bem, né? Então, isso é acima de tudo, né? Então, eu acho que o exemplo das pessoas... Acho que nesse momento, tem tantas crianças lá no Sírio, né? Que eu vejo, a minha neta vai lá e brinca. Então, o que a gente pode trazer para essas crianças para elas também fazerem parte, né, dessa cultura, né? Que a gente tem tanto, né? Você dá um brinquedo, vai fazer falta? Não vai. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que nós estamos na pandemia, também a gente não está podendo desse contato presencial. Mas quando uma criança vai entregar um brinquedo para outra criança, ela se sente muito gratificada, né? Acho que tira essa ideia do egoísmo, que a gente tem que ter tudo. Isso compartilhar, eu acho que faz a criança ser um ser melhor mesmo. Esse contato é importante também, né? Não é só ficar fazendo... montando alguma Sim. coisa, montando uma cesta para alguém entregar, mas é legal ter, né? É o que você falou, não é muito diferente você ir lá pagar uma cesta e entregar, né? Eu acho que para as crianças, por exemplo, separar as roupas, separar brinquedo, né? Ela poder levar o brinquedo, ela ver como ela deixa outra criança feliz, isso faz dela um ser humano muito mais solidário mesmo, né? E muito mais feliz. Confronta ela com uma realidade diferente da dela, né? Para ela ver que o mundo tem muita gente Sim. aí que não é tão privilegiada, né? Olavo, a gente fala isso, mas tem gente que não mostra isso para as crianças. As crianças vivem numa redoma, né? Onde elas podem falar o que elas querem, podem tratar o outro sem nenhuma gentileza, porque tem dinheiro, né? Mas eu acho que os pais se preocupam hoje mais com isso, né? Em como você ser gentil e tratar as pessoas e poder repartir. A gente, de fato, é muito privilegiado, né? Nós temos muitas coisas que, às vezes, é até demais, e eu acho que poder repartir e olhar o outro, né? Com a empatia que ele precisa, é uma grande gratificação mesmo. Com certeza, com certeza. Você falou tudo, né? A gente tem muito mais do que a gente de fato precisa e às vezes é meio avarento, né? Você fala assim, não, mas aí eu vou tirar da minha poupança. Tudo é importante, tem que pensar no futuro, mas, poxa, tem gente que não tem nada, né? Que não tem nada. Então... E tem tantas maneiras que envolvem dinheiro, né? Que você pode fazer também, né? Então, mas eu acho que uma das coisas importantes dessa pandemia foi que a pandemia igualou as pessoas nesse momento, né? Você pode ter muito dinheiro, mas você não pode sair do Brasil para outro lugar que você tem uma casa lá em Nova York. Porque a gente nem aceita no outro país, né? A gente tudo nesse momento. Seja rico ou pobre, então, né? Não, exatamente, né? Então, eu acho que a pandemia também fez a gente ver... Eu escuto muitos pacientes falar, nossa, eu nunca achei que trabalho de casa era tão difícil, né? Eu já tive uma paciente que ligou para mim e falou assim, olha, eu aprendi a ligar máquina de lavar, porque eu nunca tinha ligado. Nossa. Então, acho que essa coisa de você se colocar no lugar do outro e valorizar, né? Por isso que eu estava falando de solidariedade, quantas pacientes eu escuto ela falar, hoje eu dei uma caixinha a mais, porque imaginei que eu estou em casa e o motoboy vem até aqui trazer, né? Então, eu acho que também no caos, nessa coisa da pandemia, eu acho que também inverte um pouco os papéis. Você começa a olhar e escutar coisas que você nunca levou em conta, né? Por exemplo, que a sua funcionária toma 4 conduções para chegar, que você mora numa casa com 4, 5 pessoas e lá moram 15. Então, eu acho que tudo isso, as crianças também saberem disso, o valor disso, né? O valor de um brinquedo, né? Que não pode estragar, né? De fato, isso faz com que crie um adulto mais responsável e mais gentil e mais humano mesmo. E isso vai melhorando o mundo aos poucos, né? A coisa da pandemia a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para mudar o mundo, né? Estando com as pessoas próximas da gente e as pessoas que estamos criando, né? Os filhos e tal. Como é que é aquela frase? Não pense que mundo eu quero deixar, que falam, que mundo que você quer deixar para os seus filhos? Não pense que filhos você quer deixar para o mundo, né? E a gente tem visto uns exemplos, ao mesmo tempo que a gente vê coisas muito bacanas, projetos, pessoas. Tá tendo eu estava falando isso hoje aqui em casa, né? Tantos casos de pessoa querendo dar carteirada, porque tem pequenininho o poder e acha que pode mandar e tudo. Mas é legal o espanto que isso está causando, né? Eu nunca vi isso, então, porque isso sempre aconteceu. Mas de repente está indo muito para mim, as pessoas estão se revoltando.
Eu falo que estou falando desta pandemia porque nós brasileiros acho que nunca passamos pelo que nós estamos passando, né? Acho que País no mundo. europeu já passou porque teve guerra, Sim. mas eu acho que essa pandemia ela está exacerbando o que nós temos internamente, os nossos vírus também. Sim. Então, a mesma agressividade, mesma bondade, né? É o que você está dizendo, às vezes você fala, pera, por que eu não tenho tempo, né? Por que eu não deixo de fazer alguma coisa e vou me dedicar? Então, eu acho que essa pandemia, eu acredito que algumas pessoas vão passar por essa pandemia como se nada tivesse acontecido. Mas muitas pessoas vão sair um ser humano melhor. E eu acho que as crianças, nós temos essa responsabilidade, né? Eu acho que exatamente o que você falou. Quem que vai ficar nesse lugar, né? Esses adultos que a gente está formando. Então, eu acho que o exemplo, a gentileza, a gratidão, a solidariedade é fundamental para uma educação de um ser humano melhor mesmo. Muito legal. Cássia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou testemunha que você tem filhos que eu sou apaixonado por eles. Eu falo isso, já falei para eles, falo para todo mundo. São sensacionais e eles fazem teatro, né? E no teatro aflora essas questões muito, né? Da generosidade, de você ser parceiro, não ser egoísta, você vê bem quem é quem ali, né? E os dois têm características muito altruístas, assim, né? Eu não tenho dúvida que venha, claro, de casa, não tem de outro lugar que possa vir, ainda mais na idade deles. Agora, existe um pouco. Como é que você lidou com eles e ainda lida? Existe um momento certo, por exemplo, o meu filho é muito pequenininho, vai se chocar. Existe isso ou não? Desde pequenininho mesmo, leva nos projetos. Como é que você lidou na criação do Léo e do Rafa, que são esses dois que eu sei que você tem, acho que outro filho, né? Mas eu conheço eles dois. 4. Então, como é que foi? Como é que você os criou nesse sentido aí? Sempre desde o início ativos? Como é que você acredita nesse sentido? Então, como a Sofia mencionou, eu acho que tudo é o exemplo, né? Então, aqui em casa sempre foi muito natural, entendeu? Pensar no próximo. Então, eu saio, eles me acompanham, então eu vejo alguém na rua, eu converso, eu me interesso pela pessoa, entendeu? Pela história. E se eu puder ajudar, por que não? Então, eles estão perto, eles presenciam. No projeto, mesmo o Léo, ele faz parte do projeto, né? Então, ele organiza o material, ele distribui o material, e nas entregas, quando possível, ele participa. E, assim, eu coloco, assim, que ele tem que se preocupar com as crianças, entendeu? Porque ele pode transmitir alguma coisa para eles, porque eles estão fragilizados, e não o contrário, né? Então, mas, assim, ele brinca, ele abraça, sabe? E é muito lindo de se ver isso. Por quê? Porque é uma coisa natural. Então, eu tento mostrar para eles o seguinte, que nós estamos numa situação privilegiada, mas que Deus, não é porque Deus gosta mais da gente, é uma ferramenta que nós temos para ajudar o próximo. Para poder ajudar mais, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Concluir, eu trato dessa maneira. Então, eu trato dessa maneira, entendeu? Assim, naturalmente. Então, eles, desde pequenininho. Então, o Léo, o Rafa, meu outro filho, eu tenho um filho de 28 anos que ele sai todas as noites para levar comida para os moradores de rua, entendeu? Então, assim, é uma coisa dele mesmo, não é, olha, que eu precise falar, você tem que fazer isso, tal. Eles seguem o exemplo, entendeu? Eles veem que aqui é uma coisa normal, e agem. Então, por isso que eu falo, vamos presentear os nossos filhos, né? Mostrando para eles essas atitudes bacanas para eles poderem seguir. Então, mas quando você... queria complementar uma coisa que a Cássia falou, né? Quer dizer, é natural, porque, na verdade, também, né, Cássia, eu imagino que você também faça isso, porque você tem esses filhos também tão cooperativos, porque não é só o levar as coisas para fora, é como também as pessoas se tratam dentro da família, né? Então, a gente tem funcionários que trabalham,
Eu acho que desde criança, e acho sim, Olavo, que é desde pequenininho mesmo, né? Onde você ensina a agradecer, onde você ensina também a fazer sua parte, respeitar o outro, né? Não é porque o outro é pobre que você vai, ou tem uma situação mais difícil, que você vai deixar do lado. Então, quando você fala natural, eu entendo o que você está falando, porque isso é uma coisa que funciona assim em casa, né? Então, eu acho que aí se torna natural mesmo, e interage mais, né? A pessoa integra esse papel, né? E eu acho que é tão importante, porque a gente vive num país, o mundo ainda é muito injusto, né? Mas a gente vive num país que, assim, a grande maioria das pessoas, ou até 100% das crianças, né, não tem qualquer mérito de ocupar aquele lugar que ocupa na sociedade. Sim. Né? Muitos dos adultos e praticamente qualquer criança, porque nasce naquela situação. Tem um vídeo muito legal, não sei se vocês já viram, que é um experimento assim, que eles colocam vários adolescentes assim alinhados, sei lá, tem 100, e a câmera mostra de cima e tal, e o rapaz vai falando assim, dê um passo à frente, se... Aí ele vai falando algumas realidades, por exemplo, se você tem esgoto em casa, se você tem... O Brasil, eu não sei se quanto por cento da população brasileira tem saneamento básico, imagina. Então, assim, no final, ele vai falando privilégios que são... que não são do mérito das pessoas, né, que nasceram com elas. E aí você tem uma série já de adolescentes partindo lá da frente e outros lá atrás, né? Ele fala, agora começa a corrida de vocês, quem chegar lá primeiro ganha e tal. Só que os que estão lá atrás têm que correr muito mais para alcançar outros que já nasceram lá na frente, né? Eles não fizeram nada para já largar nessa corrida da vida aí lá na frente. Então eu acho que legal também para as crianças, e a gente tem que seguir sempre refletindo sobre isso, porque é fácil se perder nisso, né? É fácil você começa a ganhar dinheiro e fala assim, nossa, eu sou demais e tal. Meu, calma aí, né? Eu acho que a gente tem mérito, claro, tem os nossos méritos e cada um sabe quais são eles. Tem gente que tem muito mérito de estar onde está, mas muitas vezes a gente já parte de um lugar mais privilegiado um pouquinho, independente de qualquer coisa. Então, assim, tem que ajudar as pessoas, porque é um país muito injusto. As pessoas muitas vezes estão naquela situação sem poder ter feito qualquer outra coisa para evitar aquilo. Eu diria assim, a vida não é justa, né? A vida não é justa, né? Acontece milhões de coisas. Agora, uma coisa que eu acho que você falou que a gente não está falando, que você falou que é importante, é a adolescência, né? Eu acho que os adolescentes hoje, né, correm o risco, às vezes, de não ser solidários, se isso não é ensinado dentro de casa. Né? O adolescente está sempre já em uma fase que está muito centrado nele, que tem vergonha de dar beijo, que tem vergonha de ter pai e mãe levando na escola, né? E que muitas vezes tratam, inclusive, tanto os idosos como os mais desfavorecidos, se não forem ensinados, de uma maneira muito menos gentil do que deveria ser tratado, né? Então, eu acho que você está dizendo, né, Cássia, a gente que tem filhos e que cria-os assim, eu acho que é um diferencial, né? Você está falando do seu filho que sai para levar as coisas, eu acho que isso é um diferencial importante e que isso é muito importante que os outros adolescentes também vejam e participem, né? Eu acho que a adolescência precisa, né? Eu até disse, eu também tenho uma neta de 20 anos, eu falei para ela, olha, eu não sabia que o Sírio tinha tanta coisa, quando você pode fazer algumas coisas lá, né? Então, eu acho que levar os nossos filhos, né, adolescentes, tudo eu acho que é muito importante também. É isso aí. Olha o Hamilton aqui, para deixar uma mãe feliz. Olha aqui. Eu convivi mais com o Rafael no ensino de matemática e percebi que ele tem muitas virtudes como teatro e música. A matemática tem muito a ver com a música. Sim. Deixa eu aproveitar aqui. Se você está chegando agora, o que é esse codiguinho que está aí na sua tela? Aponte a câmera do celular. Olha, eu tô falando sério, por favor, você tá vendo a gente, tem um outro celular do seu lado, alguém tem um celular, faz agora, faz enquanto assiste a gente. A pessoa pode botar a partir de qual valor, Cássia? Olha, eu costumo dizer assim, né? Faça aquilo que o seu coração pede. Você tem que fazer de coração. Se for 5, 10, 15... Mas o site permite a pessoa fazer uma doação até de R$5, já permite? Sim, isso, permite. Então, gente, pô, entra lá, assim. O que é esse? Olha, cada cobertor. A gente sai. O cobertor sai R$9,99.
vai no jantar gastar R$200 jantando, aí não pode doar 5, 10 reais. Entra lá, gente, 5, 10 reais, você nem sabe que você tem na tua carteira, você vai abrir e fala, nossa, tinha que... Então entra agora, entra aí no QR Code, não perde essa oportunidade, sabe? Porque a live vai acabar, você vai esquecer, então já faz agora. Termine esta live muito alinhado com o que a gente está falando, feliz, e não para por aí. Eu já quero saber daqui a pouco como que a pessoa pode se... o que ela procura, para onde que ela liga, enfim, como é que ela pode se engajar nos projetos, tá? Antes, então, rapidinho, o que a gente pode dizer que você ter uma rotina solidária, engajada em projetos, fazer parte do Círio do Bem e tal, o que ela pode evitar de problemas psicológicos, como, sei lá, ansiedade, enfim, como é que pode ajudar a evitar também? Quer falar sobre... Então, acho que até eu tinha falado isso, né? Acho que a rotina é muito importante, né? Acho que você se manter ocupado, inclusive dentro da solidariedade, te faz bem mentalmente, né? Eu até vou reforçar o que eu falei, o número de pessoas que são muito solitárias, elas têm uma tendência de depressões muito maior. Hoje, com a pandemia, por exemplo, o número de alcoólatras aumentou, tanto homens como mulheres, o uso de droga, e são pessoas que não sabem o que elas podem fazer para estar melhor, né? Então, eu acho que isso, você ser solidário, você ter esse amor interno, né? Você tratar as pessoas bem, você diminui essa ansiedade, o estresse, isso que eu estava... A oxitocina, que é o do amor, o hormônio do amor, ela combate o cortisol. Então, você fica menos estressado, você dorme melhor. Né? Aquela coisa que você deita no travesseiro e dorme tranquilo. Né? Você fala, olha, hoje eu fiz uma coisa boa. Né? Então, isso melhora. Irritabilidade, né? Na medida que você se coloca nesse lugar. E muitas outras coisas. Eu acho que o funcionamento mental de uma pessoa, tanto a parte física, né, como a parte mental, é muito melhorado com esse tipo de ações. Isso é científico, o que eu estou te dizendo. É muito importante, né? E é legal, pessoas... Sofia, você me fez pensar numa coisa, né? A gente às vezes está ansioso, está nervoso, está preocupado. A gente faz geralmente coisas que nos dão um prazer momentâneo, mas que nos a longo prazo, até que cria uma culpa, por exemplo, comer, gastar dinheiro e lá fazer. Não, então, isso, por exemplo, nesta pandemia, aumentou, né? O número de obesos. E o que você falou é verdade, isso é uma grande diferença. Prazer, ele é momentâneo. Satisfação, ele é duradouro. Então, quando você tem um ato solidário, você tem uma satisfação. Quando você dá um presente para uma criança, ela ri para você, isso é uma satisfação que perdura. Por isso mesmo que é uma coisa que faz bem para a saúde, tanto física como mental. Porque te preenche. Né? Nós todos temos nossos vazios. E quando você, inclusive, você fica com muito mais energia vital para combater doenças psicossomáticas quando você é uma pessoa que leva amor para os outros, né? Agora, isso também é verdade. Para você fazer isso, você precisa ter esse amor dentro de você. Amar é uma capacidade. Então, a gente pode aumentar essa capacidade, né? Mas é uma capacidade. Tem pessoas que não conseguem ter empatia. Isso não é tão fácil, né? Ser empático é uma virtude, é uma capacidade das pessoas. E exercitar isso é uma coisa muito importante. É isso que eu ia perguntar. É possível você melhorar isso no exercício, você ir trabalhando isso? Sim, então, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que quando a gente leva em conta as nossas necessidades, todos nós temos, né? E a gente vê o que a gente pode fazer pelo outro sendo solidário, é um exercício diário. Acho que uma expressão que você usou, é a gente ter essa rotina, né? Não é só de dar, é aquilo que você trata o outro. Né? Isso eu estava até dizendo, quando eu falei da Cássia, eu me lembro quando eu entrava na sala que eles estavam fazendo tricô, crochê, que eu ia fazer corrida, as pessoas estavam rindo. Isso contamina. Então, esse exercício diário, às vezes você pensar assim, o que eu posso fazer de bom hoje? Né? Como é que eu posso aquecer meu coração? Como é que eu posso dar para uma pessoa algo que eu tenho, que não é só o dinheiro? A coisa mais fácil, embora eu veja que você fala isso, tudo mais fácil, é você dar o dinheiro, dar o seu tempo,
né, é muito mais valioso, às vezes, né? Você ir lá, né, e estar com uma criança, né? Então, acho que esse exercício, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Todo dia a gente vai levantar e falar, o que eu posso fazer de bom hoje? Como é que eu posso me alimentar do bem? Né? Isso aí. Eu acho que assim a gente vai aumentando essa capacidade. A Fabiana colocou aqui, ó, um cachorrinho mudou a vibe da nossa casa. Lembra, né, gente? Também tem o mundo, a gente não falou sobre isso, mas, né, tantos cachorrinhos aí abandonados, tem muitos projetos legais também. A adoção de cachorros aumentou muito na pandemia. Uhum. Mas não pode também, na hora que acaba a pandemia, aí exatamente. Depois o cachorro, né? Falar, agora... Exatamente. Essa é uma preocupação de doadores de cães, né? É que depois da pandemia vão devolver, porque os animais também fazem companhia, né? Sim. E as pessoas muito solitárias, eu acho que uma das coisas que você falou é importante, tem pessoas muito solitárias que moram sozinhas, né? Uhum. E o fato de elas, às vezes, poderem conversar, compartilhar e ajudar, isso também as fortifica, tira um pouco desse sentimento de solidão. Sim. Sim. Cássia, você sentiu alguma melhora? Você sempre foi engajada em projetos ou teve algum momento da tua vida que você começou a trabalhar mais nesse sentido e você sentiu mudanças na tua mente, no teu modo de viver, no seu bem-estar? Como é que foi isso aí? Olha, eu sempre gostei de ajudar o próximo, já desde pequenininha, sempre gostei. Mas... E eu percebi, assim, que as pessoas sempre vinham comentar, fazer perguntas para mim, estou no mercado, você já usou esse produto, o que você achou, tal, e assim... Ou então, na academia, vim me contar de relacionamento e eu palpitar sobre aquilo, né? E isso me pegava, assim... Será que eu dei o conselho certo? Será que eu dei a palavra certa para essa pessoa, né? E aí, certa vez, um senhor falou assim para mim, olha, eu acho que para você não ter essa preocupação, você devia estudar, fazer um coach e tal, que você vai levar as pessoas a refletirem, né? Você vai fazer elas pensarem. Aí eu falei assim, então, fui, estudei, me formei, e aí eu comecei a atender para ajudar o próximo, entendeu? E aí eu comecei a fazer um trabalho com uma moradora de rua que ela morava 21 anos embaixo de uma carroça, né? E eu conversei com ela, dei atenção, propus o atendimento, ela aceitou. E assim, em 3 meses, ela se ressocializou, começou a trabalhar, estou contando a história dela resumidamente, mas ela alcançou as metas dela, e assim... Ela tinha um trauma que foi trabalhado, não por mim, porque eu não sou psicóloga, entendeu? Mas, assim, a gente também teve o apoio de uma psicóloga, e ela saiu. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, todo mundo tem uma história, tem um passado, né? E, às vezes, alguma coisinha que ficou lá atrás, né, emperra a sua vida, e você não consegue destravar, né? Então, às vezes, você parar, né, não entrar no julgamento, né, porque ninguém está aqui para isso, mas olhar aquela pessoa, né, com amor, com atenção, eu acho que você pode mudar a história dela. E assim eu venho fazendo, me sinto muito bem, gosto e eu me sinto realizada, entendeu? Porque eu acho que o que a gente leva daqui são esses sentimentos, essas coisas que a gente planta no coração das pessoas, entendeu? Então, para mim, assim, para mim tem paga maior do que isso. A gente vai embora um dia e vai ficar tudo aí, né? Então, com certeza. E é legal você falar. Estamos aqui todos de passagem, né? Estamos aqui de passagem. Os privilegiados e aqueles que não tiveram tanta sorte também, ou que a história de vida deles levou, sem qualquer julgamento, a uma situação pior do que aquela que a gente se encontra, né? E a Cássia falou uma coisa legal que me lembrou assim, eu acho que a solidariedade também é no dia a dia, né? Tem os projetos, tem muita coisa que você pode fazer, mas o simples fato de você ter paciência, ter empatia com as pessoas que cruzam por você, todo mundo está com algum problema que você não conhece. As pessoas estão passando por coisas que você não sabe quais são essas coisas. Então, tenha calma. A gentileza é uma forma, né, de solidariedade, né? A gentileza gera gentileza, né? Sim.
E é isso que a Cássia falou, isso, todos nós temos as nossas cicatrizes, temos os nossos, que nós, dentro da psicologia, chamamos de traumas, né? Mas na medida que você atualiza isso, né, para o mundo de hoje, e que às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, eu estou reclamando de uma coisa, e olha o que essa pessoa está passando, né? Sim. Então, eu acho que isso também leva a gente a estar mais próximo. É muito interessante porque hoje a procura para psicólogos é imensa, tanto para psiquiatra como medicação, ou não, né? E eu também tive o prazer de fazer isso, eu dedico 4, 5 horas por dia para pessoas que não podem pagar, né? E o número de pessoas que às vezes precisam ser escutadas, né? É só um escutar, é só aconchegar, né? Essas pessoas, isso eu acho que muda mesmo a vida do outro, né? É legal, Sempre tem alguém. Só você não, tudo bem, tem outras pessoas que poderiam fazer, mas é um talento seu, não é? Assim como eu posso ter projetos, como já participei de projetos assim, de dar aula de teatro para criança carente, que não pode pagar. Então também tem coisas que só a gente, que, né, que tem um valor tão grande, né? O seu tempo, a sua expertise, né? E é uma grande aprendizagem, né? É uma grande aprendizagem quando você faz alguma coisa e vê o desenvolvimento do outro, né? O quanto você também aprende na vida quando você tem essas interações, né? É isso aí. Cássia, ia falar alguma coisa? Não, eu costumo dizer, todos nós podemos doar, né? Tempo, dinheiro, alimentos, qualquer coisa. Eu não posso. Não tem problema, né? Faça uma oração, mande uma vibração positiva, você já está contribuindo, né? Entendeu? Então, todos nós podemos, de uma forma ou de outra. E você sabe quando a Cássia me telefonou me convidando, eu tenho uma agenda super cheia, eu trabalho em clínica e trabalho em empresa, eu fiquei super feliz, né? Imediatamente falei, eu posso, né? Eu me senti muito bem de estar podendo estar aqui com vocês, acho que para contribuir com aquilo que eu acredito. Então, eu acho que todo mundo pode realmente, às vezes 10 minutinhos. Então, eu acho que isso que eu falei, acho que por dia a gente fala, o que eu posso fazer hoje de bom? O que eu posso fazer de bem para o outro? É uma coisa muito importante para nós todos fazermos mesmo. E a gente pode fazer isso, né? E eu vou falar uma coisa que eu já percebi na minha vida, eu acho que acontece com todo mundo. Não sei se você acredita em Deus, se você é religioso, se você acredita numa energia maior, o que for, mas assim, olha, falando agora de dinheiro, tá? Aquele dinheiro que você resolve ajudar, ele não vai te fazer falta. Porque o universo, ou Deus, seja lá o que você acredita, vai prover e não vai te fazer falta. Eu já percebi diversas vezes na minha vida, às vezes você tá meio apertado e tal, mas acredita que aquela pessoa tá pior que você. Então vai dar tudo certo. Falando nisso, tem um QR Code aí, eu vou repetir uma última vez que tá acabando, se você não foi lá... Ele é ótimo vendedor, né? Ele acredita tanto no que ele tá falando que... Né? Não vai fazer falta. Sabe por quê? Enquanto vocês estão vendo aí quentinhos esta live, tem gente passando frio na rua. A gente tem a meta de 20 mil. Se a gente demorar 3 meses para atingir essa meta, o inverno já até passou, as pessoas estão, cada dia que passa, elas precisam. Se todo mundo for agora doar um pouquinho, de repente amanhã a gente já tem esse dinheiro. Então, vai lá, entra lá. Eu estou olhando aqui, eu estou monitorando, ainda não subiu o dinheiro. Vai lá doar. Entendeu? Clica aí aponta a sua câmera para o QR Code, você vai direto para o site. Para a gente encerrar, que já passou de 1 hora, Cássia, como praticamente agora as pessoas podem se engajar, para quem elas ligam, ela manda um e-mail, o que ela faz? Eu queria ver melhor os projetos, o que eu posso fazer? Dá aí o serviço, então, para quem quer participar. Olha, primeiramente, eu agradeço a todos vocês que estão participando dessa live. E, primeiramente, eu vou fazer um convite para vocês entrarem no Instagram, projeto.perucas dos Sonhos, para conhecer o trabalho das voluntárias, que é maravilhoso. Através do Instagram, vocês também podem mandar mensagens que eu respondo, eu entro em contato, e se você não sabe fazer tricô, crochê, não tem problema, fala qual é a sua habilidade, que a gente tenta tirar o melhor de tudo isso. Ou também, diretamente na Secretaria do Esporte Clube Sírio, deixe contato, que eu entro em contato. Muito bem. Simples, né?
Opa! Simples. Então, É só querer, né? é só querer, é só querer. Só Então, querer. vocês todos são convidados a participar do Círio do Bem, das ações. Veja lá aquilo que de repente bate mais com você, que te agrada mais, tem mais a ver com a sua personalidade, que a Cássia vai estar lá para te atender e ajudar você nesses projetos todos aí, tá bom? Então, Ótimo. olha, Sofia, muito obrigado, Cássia, muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso é uma maneira, sim, de doação, o tempo, né? A gente falou tanto disso, vocês estão aqui há 1 hora doando o tempo de vocês, as histórias, o conhecimento, e eu acho que foi muito inspirador para todo mundo. Muito obrigado. Sim. Olavo, Eu agradeço. Fala, Cássia, fala você primeiro, depois eu falo. Não, pode, imagina. Não, eu só ia agradecer também, né, o fato de estar aqui, né, eu adoro o Círio, de fato, é quase o quintal da minha casa, porque eu moro pertinho, né, e gosto muito, a minha família, meus netos, todos frequentam lá, e eu adorei muito saber, inclusive, todas as coisas que a gente também pode fazer de bem, além de todas as nossas diversões no Círio. Eu agradeço muito. Já faz parte do projeto. Exatamente. Obrigada. Obrigado, Sofia. Muito Olavo, obrigado. Fale, Cássia. Eu quero agradecer a toda a diretoria do Esporte Clube Círio por nos presentear com esse departamento tão maravilhoso que nos possibilita levar tanta felicidade para aqueles rostinhos daquelas criancinhas que, por um momento, a gente transforma o dia delas. Então, eu quero agradecer a todos por esse departamento em nome das voluntárias. Muito obrigada. Acho que é um presente para todos os sócios, né? Porque, olha aí, mais um motivo, né? Como se as piscinas maravilhosas já não bastassem, um teatro maravilhoso e tudo mais. Olha, mais um motivo, esse extremamente nobre, para você seguir firme e forte lá no Círio e sentir orgulhoso de fazer parte dessa comunidade, mesmo que não, de repente, se você não estiver engajado no projeto, mas você colabora, assim, sendo um sócio, para que isso tudo continue e aumente cada vez mais. Então, eu acho que isso é um presente para quem recebe, um presente para os sócios, então todos nós agradecemos. Muito bem, então vamos nessa. Tá bom, gente. Até mais, então. Ótima semana para todos. Obrigado para você também, Sofia. Boa noite. Cássia, boa noite. Boa semana. Obrigada, Cássia. Obrigada, Olavo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Você está com a última chance de clicar aí no QR Code. Sou meio chato, né? Eu tô repetindo isso tantas vezes, mas tem que repetir mesmo, até você ir lá. Semana que vem, vou colocar aqui na tela para você poder acompanhar. Semana que vem, vamos falar com a Silvia Antibas, que nada mais, nada menos ganhou um prêmio da Unesco, gente, que é o prêmio Sharjah da cultura árabe. É um prêmio que ela ganhou por divulgar a cultura árabe. Então, vem, avisa todo mundo, seus familiares, tudo, vem curtir esse papo aqui, que eu sei que eu vou aprender bastante, acho que vocês também vão aprender bastante, vai ser super interessante, tá bom? Conversar com a Silvia Antibas semana que vem. Então, até quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, mais um Papo de Araque, aguardo vocês. Boa semana a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.